uma satisfação muito grande a gente ter a oportunidade de estar usando essa ferramenta, né? Agora tudo é novo para a gente. Quero deixar aqui os meus agradecimentos pela oportunidade desse trabalho. Agradecer a Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, né? Na pessoa do meu amigo Delane, companheiro lá das Minas Gerais, foi ontem mesmo, né? Quando a gente ainda era jovem, e agora a gente está se esbarrando aqui em novos trabalhos. Então vamos pedir a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que esteja presente nesse momento, no lar de cada um de vocês, esteja presente aí, protegendo e amparando cada um de nós, que nós possamos ter alguns momentos de harmonia, alguns momentos de paz. E a gente trouxe para a gente refletir hoje sobre as emoções e o adoecer. E nesse momento que a gente está vivendo, né, de tantas mudanças, como que as nossas emoções e o nosso adoecer está em alta, cada vez mais em alta. Bom, a nossa proposta é exatamente fazer uma reflexão sobre até onde as nossas emoções, né, e o que são essas emoções, ela pode provocar em cada um de nós um adoecer. Nós estamos caminhando para um mundo novo, né? A gente conhece, cada um que conhece a doutrina espírita tem o conhecimento aí que o nosso planeta Terra hoje é conhecido como um planeta de provas e de expiação. Provas, né? Tudo aquilo que você acha que você já sabe, já domina. Então, o que, que na escola faz? Precisa de fazer uma prova, né? Só eu falar que está tudo certo, que eu já dou conta, a professora, não, só ele falar não. Ela precisa de aplicar uma provinha. Vamos ver se realmente o que você está falando é verdade, você sabe. Esse momento é esse momento que a gente está vivendo de prova e expiação. Planeta em transição, passando para um planeta de regeneração. Então vamos entender o que é isso para a gente poder chegar nas nossas emoções. Planeta de regeneração é aquele onde a gente vai estar num momento de convalescência. Quando a gente descobre uma doença e precisa de tratar, o médico fala, olha, precisa de uma cirurgia. Então a gente faz a cirurgia. Logo depois da cirurgia, o que vem? O momento de convalescência. Onde nós vamos precisar de ficar num período de recuperação, onde nós vamos ter um cuidado maior com o nosso corpo para que a gente se recupere. Planeta de regeneração, esse momento que a gente está transitando para ele, para a regeneração, é exatamente isso. É onde nós vamos entrar nessa convalescência. Onde nós passamos por esse período que já tivemos o conhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, já passamos pelo arrependimento, estamos aí a caminho da reparação e agora a gente está nessa convalescência. Para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha as nossas renúncias. E a renúncia, ela gera sofrimento, né? A gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, nossa, como que dói, como que incomoda, mas é necessário. Até o momento que a gente tenha consciência que aquilo não tinha necessidade para a gente. Para de nos incomodar. Então, agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde esse Pai amoroso e bondoso que é Deus, Jesus que coordena todo esse nosso planeta, colocou cada um mais no seu cantinho para refletir. E é exatamente aquele momento que o filho, né, ele chega para o pai e ele fala assim, pai, eu vou ter uma prova amanhã,
E queria que você fosse fazer essa prova para mim, porque você sabe tanta coisa e eu ainda não sei nada, quase nada. O que que a gente fala para o filho? Não, meu filho, a prova eu não posso fazer para você, não. Mas vem cá, senta aqui comigo, vou te ensinar, vou te dar todos os caminhos, vou estudar junto com você, vou te preparar para que você faça uma boa prova amanhã. Aí, naquele momento de estudar, o filho pode até ficar triste. Ah, tive que deixar tantas coisas de brincar e tem que ficar ali perto do filho. Mas na hora da prova, ele vai estar mais preparado. Então, tudo que parece que está desarmonizado está sob o maior controle de Jesus. Tudo está acontecendo sobre o grande controle desse mestre amado que é Jesus. Tenhamos a mais absoluta certeza. E vamos acreditar que tudo que está passando, tudo que a gente vai passando na nossa caminhada, é exatamente uma criação nossa. Deus não. Ele permite, mas tudo é uma criação nossa. Bom, então como é que a gente vai entender esse processo? Que tantas pessoas adoecem à nossa volta e outras tantas não. Quantas crianças, às vezes, acabam de nascer, não teve tempo de fazer nem o bem nem o mal, e já tem lá as suas deficiências, as suas dores. E a doutrina espírita, ela vem abrir esse leque desse conhecimento para a gente. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora a gente vai recordar Paulo de Tarso, quando assim que ele passou pelaquela conversão, né, ele que era Saulo, perseguiu tantos os cristãos, ia em busca do Cristo, daquele que pregava os ensinamentos do Cristo, na estrada de Damasco lá encontra Jesus e houve toda a transformação. Bom, a gente não vai entrar em detalhe da história, mas assim que ele teve conhecimento dos ensinamentos de Cristo, qual que é a sua ação? Bom, errei? Sacudi a poeira, o que eu posso fazer para reparar? E ele sai pregando os ensinamentos. E escreve muitas cartas para aqueles lugares que ele não conseguia chegar, ele escrevia as cartas. E as primeiras cartas que ele escreveu para os Tessalonicenses, ele tem um dizer que ele diz assim, ó, observai tudo, retenha o necessário, o que é bom. O que a gente tem que fazer com o nosso interior agora? Observar tudo e reter aquilo que é bom. Quantas e quantas informações nós recebemos e a gente fala, nossa, estou doente só de ouvir falar tanta coisa ruim. Essa a gente deixa passar. E a gente vai absorvendo aquilo que vai nos acrescentar. Já falava Paulo, né? Há quanto tempo já nos ensinando. Bom, então agora, o que são essas emoções? A gente vê falar de tantas emoções, né? São tantas emoções. O que é isso? Da onde que surgem as emoções? Então, as emoções, para a gente, são os determinantes das nossas ações. Aquilo que vai determinar as nossas ações, tanto para o bem quanto para o mal. A emoção, ela é neutra, ela vai me movimentar. A emoção é o movimento, é o agir, é o me levar a fazer com que algo movimente dentro de mim. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Bom, as emoções, elas criam sentimentos dentro de nós. E olha que interessante. Por sua vez, estes sentimentos podem criar novas emoções. Assim, eu tenho lá as emoções da alegria, da surpresa, da raiva, do pânico, que pode me gerar a emoção, o sentimento, como o sentimento de amor, o sentimento da felicidade, também do ódio, da inveja. E as emoções, elas provocam uma agitação dentro dos nossos sentimentos. Ela provoca uma agitação dentro dos nossos sentimentos. Essa movimentação, sendo positiva
ou negativa, então ela vai ser agradável ou desagradável. Isso tanto para mim quanto para quem está à minha volta. Uma emoção, ela pode me causar um sentimento extremamente desagradável, fazer mal para mim. Mas eu posso estar me sentindo bem e magoando o outro, fazer com que o outro esteja se sentindo mal com as minhas ações. Bom, então ela promove uma aproximação ou uma rejeição, um medo ou aborrecimento. E todas as vezes que essa emoção ela vem em graus mais fortes, nos causa um mal-estar. E engraçado, né? Até como é uma emoção saudável, às vezes a gente fica tão emocionado que o que acontece? O coração dispara. Né? É comum a gente ouvir, olha, cuidado com a emoção, hein? Então, daqui a pouquinho vai acontecer um problema aí com você. É comum. Então, olha que a emoção ela é neutra. Nós precisamos de ter o controle dessa rédea das emoções. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que um ambiente só, ele pode gerar emoções e sentimentos diferentes para cada pessoa que ali esteja. Por exemplo, vamos pensar numa aeronave, né, que carrega ali 100, 110, 200 pessoas, e em determinado momento do voo começa ali uma turbulência. Quando começa a turbulência, algumas pessoas estão nem aí para aquilo, né? Sente lá o balançar, mas está tranquila. Outras pessoas fingem que não sentem, mas por dentro está ali morrendo de medo. Mas a aparência aqui, ó, tá tranquila. Já tem aquelas outras que não se contêm, que morrem de medo e demonstram isso, né? Lembra de Chico? Vale-me Deus, socorro! Então, tem pessoas que externam. Nesse momento, tem os profissionais que estão ali, os comissários de bordo, que chegam em meio à turbulência, se for necessário, até aproxima daquelas pessoas e tentam acalmá-las. Percebe que o mesmo ambiente causa emoções e sentimentos diferentes para as pessoas. Depende de como ela recebe essas informações e ela lida com isso. O conhecimento ajuda imensamente. Né? Sabe que a chance que aquilo ali vai passar é grande, então vai manter a calma. O conhecimento ajuda. O que nós precisamos aprender é afinar um instrumento que se chama razão e emoção. Esses dois precisam ser afinados, precisam andar alinhados. Quanto mais a gente consegue tirar uma sinfonia, quanto mais harmônica for essa sinfonia, menos sofrer vai nos causar. Quando eu consigo manter a minha emoção sob o meu controle aqui e ela passa sempre pela minha razão antes de eu agir, eu vou evitar o sofrimento para mim e para aqueles que estão à minha volta. Por isso que a gente precisa de ter as duas asas. Não é assim? Os pássaros, se a gente contém uma asa, ele tem dificuldade, ele vai se arrastar. Então, se a gente conseguir controlar essa emoção e essa razão, é o caminho para que a gente vá eliminando boa parte do nosso sofrer. Bom, com essas falas, a gente já começa a perceber que são as emoções, a emoção é a responsável pelas nossas dificuldades dentro da família, a dificuldade de relacionamento, são responsáveis pelos nossos crimes e, consequentemente, pelas nossas doenças. Como que é comum a gente ouvir uma pessoa, depois que ela comete determinado erro, ou mesmo um crime, e o que ela diz lá? Ah, isso aí foi no calor da minha emoção. Né? É comum a gente visitar nos presídios e a gente ouvir isso. Quando a gente está conversando com eles, fiz isso tudo pelo amor. Né? A minha emoção, daquele momento, que despertava, para mim, despertava um sentimento de amor,
né, que a gente entende aqui como algo doentio, e que fez com que ele cometesse o crime. E a gente ainda tenta transferir a culpa para o outro. Olha como que nós somos. É comum ainda a gente ouvir falar assim, mas eu agi assim porque ele falou daquela forma. Se ele não fala, eu não tinha cometido isso. Mas eu agi primeiro. A gente tenta sempre transferir a nossa responsabilidade para aquele que muitas vezes foi a nossa vítima. Bom, mas também há uma parte maravilhosa nessas emoções, que é a mesma emoção que vai me dar a facilidade dos relacionamentos, que vai fazer com que eu tenha uma facilidade de me relacionar, seja na minha família, no meu ambiente de trabalho, com os meus amigos de trabalho, com os meus colegas. Essa emoção, quando está sob o meu controle, que eu vou ponderar aquilo que eu vou falar, que eu vou conseguir me conduzir diante de todos com a sabedoria, com a calma. Ela vai me provocar bons relacionamentos. Ela que vai trazer também a harmonia familiar, as grandes realizações. Eu preciso de algo que me movimente para que eu vá em busca de causar alguma coisa. Se não tivesse a emoção, a gente ficaria sempre no mesmo, né? Aquilo lá quietinho, paradinho. Então é preciso que algo provoque a gente para que a gente arranque em busca de algo. E ela também que vai nos proporcionar a saúde. Porque a gente sabe, e hoje os médicos dizem isso, né? O quanto que o nosso pensamento ele influencia na recuperação, ele influencia para o nosso bem-estar de cada dia. Então, a emoção, ela nos leva tanto para o ódio, quanto para o amor. E aí a gente pensa, bom, entendi isso aí tudo que a emoção provoca, mas como que eu vou fazer para ter esse controle? Aí eu vou contar uma história. Um bom mineiro não deixaria de ter um conto. Eu vou trazer para vocês para que a gente possa meditar junto num conto de Buda, onde o relato diz que Buda estava caminhando com seu discípulo por uma mata e um sol muito quente. E ele já havia caminhado um bom trecho e ele para em determinado ponto e fala para o seu discípulo: eu não consigo mais. Eu preciso de água. Eu preciso de tomar água, não consigo mais caminhar. A aproximadamente 5 a 6 quilômetros, nós passamos por um riacho. Você podia ir lá e pegar uma água para que a gente possa continuar. O mestre pediu, o discípulo vai acatar. Pegou a vasilhinha dele e foi buscar água. Buda ficou quietinho no canto esperando. Porém, enquanto ele ia caminhando, ele ia pensando, né? Poxa vida, depois de 5 quilômetros vai dar sede e eu vou pegar água. Mas o mestre pediu, eu vou. Na hora que ele chega no riacho, que Buda havia falado para ele vê a água toda suja, muito barrenta, muita folha picada. Ele percebe que havia por ali uma marca de pneus de uma carroça, uma carruagem, que havia sujado tudo ali. A água estava muito barrenta, não tinha condições. Ele, poxa vida, depois de andar tanto tempo e agora eu não posso levar água. Mas eu vou lá e vou explicar para ele. Volta os 5 quilômetros, aproxima lá de Buda e diz para ele: olha, não trouxe a água. Mas como assim você não trouxe a água? Ah, não trouxe porque a água estava imprópria para tomar. Tinha muito barro, muita folha, não tinha como. Mas, mestre, se a gente caminhar mais uns 3 a 4 quilômetros, tem um rio e a gente vai poder tomar daquela água do rio. E Buda fala para ele: não, não consigo caminhar 3, 4 quilômetros. Eu preciso de tomar a água. Eu vou te pedir gentilmente que volte. E se a água estiver barrenta, senta à beira do riacho e aguarde até que ela fique limpa, mas não me volte sem a água, que eu não tenho como caminhar mais sem ela. O mestre pediu, o discípulo volta.
e volta com os seus pensamentos, com as suas emoções. Poxa vida, de novo, eu vou voltar 5 quilômetros para pegar água, mas o mestre pediu. A hora que ele chega lá, a água está mais clara, mas não está própria para tomar. Buda falou que não tinha pressa, que ele podia ficar ali o tempo que fosse preciso. Ele senta à beira do riacho e fica observando a água. E vai correndo a água, vai limpando o barro, vai clareando, forma pequenas ondas que vão levando aquelas folhas picadas para outro canto e vai ficando limpa a água. Enquanto ele esperava, ele foi meditando. Poxa vida, Buda já de idade, o mestre já de idade, com sede, como que eu fui capaz de falar para ele seguir mais 3 quilômetros? Como que eu agi errado? E ficou, enquanto esperava a água, pensando na sua ação. Disse, nossa, eu deveria ter de imediato já tomado essa atitude de sentar aqui e esperar. Foi uma falha gigantesca minha. E a água ficou clarinha, e ele já calmo, tranquilo, pegou aquela a água, agora voltou já com uma felicidade imensa. Não só por levar a água, mas por ter compreendido a necessidade que o Buda, aquele senhor, teria de tomar essa água antes da caminhada. Assim que chegou perto de Buda, ajoelha, pega nos seus pés e fala: Mestre, muito obrigado, muito obrigado. E Buda, mas obrigado, você que me trouxe a água. Não, mestre, eu não fiquei lá sentado à beira do riacho esperando a água clarear. Eu fiquei sentado à beira dos meus pensamentos. Eu fiquei sentado à beira dos meus sentimentos e das minhas emoções. E fiquei esperando até que todo o meu pensamento limpasse da raiva, do ódio que eu estava sentindo de ter que voltar, da inveja de te ver sentado aí esperando que alguém fosse buscar a sua água. Eu fiquei sentado à beira dos meus pensamentos. Foi o tempo suficiente para que eu entendesse que eu é que estava errado, que esse compromisso era meu. Então, mestre, muito obrigado por esse momento. Bom, pessoal, tá aí o caminho para que a gente tome as rédeas dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O que que é preciso fazer? Parar à beira das nossas emoções antes de tomar qualquer ação. Tentar por um momento afinar esse instrumento com a razão antes de tomar uma ação. E aí a gente lembra Santo Agostinho, né? Quando ele diz para a gente: quando chegar a noite, coloca a cabeça no travesseiro e pensa no que você fez no dia. O que que eu posso fazer de melhor amanhã? O que que eu preciso de deixar de fazer? E organize a sua agenda emocional, para que a gente possa melhorar a cada dia. Se a gente não traz esse controle e a gente vai deixando as emoções tomar conta das nossas ações, vêm as doenças. E o que que são as doenças, né? Em geral, é a ausência da saúde. Simples assim. É você sentir a dor, é você sentir o mal-estar, é você se sentir aflito, amargurado. E para a ciência, são manifestações patogênicas que influenciam na nossa qualidade de vida. Sintomas específicos que afetam, que alteram o nosso estado normal. Isso pode ser de maior ou de menor gravidade. É considerado a doença. Nós precisamos de levar em conta, né, que somos espíritos. Como espíritos somos imortais. Usamos esse uniforme aqui, que hoje me conhecem como Jaime, mas é um uniforme que eu uso para poder trabalhar aqui nessa empresa chamada Terra. É esse uniforme que eu uso para estar aqui em tratamento nesse hospital chamado Terra, para estar estudando nessa escola
chamada Terra. Mas eu sou espírito. Tão logo eu tiro essa camisa aqui, não muda nada em mim. Por que a gente está trazendo isso? Porque às vezes a gente olha e até onde as nossas lembranças alcançam, os nossos pensamentos conseguem chegar, nós não conseguimos ver o porquê que eu tenho tal ou qual doença. Por que eu tenho um pensamento que toda hora chega muito forte? Por que eu tenho uma vontade de fazer tal ou qual coisa? Por que surge essas emoções mais fortes para mim e não para o outro que está vivendo as mesmas situações que eu agora, nesse momento? Então, a gente vai recordar lá em A Gênesis, no livro A Gênesis, onde Kardec coloca assim: o espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre. Ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Isso mostra que o espírito, o adoecer, vai estar. O espírito pode até estar doente com as suas emoções, mas o adoecer vai ser do físico, né? A causa física patológica pode destruir o nosso corpo físico. Eu, espírito, não. Porém, se eu não deixar isso bem resolvido comigo, livrei do corpo e ainda não compreendi esses processos, ou o que causou aquela deficiência, aquela doença no meu corpo físico, ele está numa falha moral, numa emoção que está comigo, essa emoção não morre junto com o meu corpo. Essa emoção está em mim, espírito. Ela pode manifestar numa encarnação próxima. Exatamente até que eu consiga dar conta, organizar, eliminar essa sensação, esses erros, essas falhas. Então, por isso, às vezes, acabamos de nascer e já trazemos sentimentos fortes, de experiências que nós criamos. Aí está a justiça e a bondade de Deus. Mesmo quando você já nasce com a deficiência ou com a doença, doença diferente de deficiente, mas você já nasce com uma doença, você trouxe ela porque estava registrada em você, espírito, e agora está manifestando nesse novo corpo, para que haja os reajustes. Exatamente para que promova a cura. Então a gente vai recordar agora Kardec novamente, quando ele coloca no livro chamado Obras Póstumas, né, quando ele fala lá da profissão, fé espírita, raciocinada, né, ele coloca assim: há no homem um espírito inteligente, há que se chama alma ou espírito, independente, há no homem um princípio inteligente, há que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Olha aí, a faculdade de pensar, então, é no espírito, não está no meu corpo. Se fosse assim, quando acontece um transplante, por exemplo, se os registros ficassem no nosso corpo físico, eu sempre falo isso, para mim a maior prova que tem algo, né, que nós não somos essa matéria, é quando a gente vai se submete a um transplante. Tira aqui o meu coração e vou transplantar para uma pessoa, né? Desencarnei, houve a morte do meu corpo físico, pego o meu coração e doou para uma outra pessoa. Não vai amar minha esposa, não vai amar os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, não vai gostar daquilo que eu gostava. Não. O meu coração, esse órgão que representa os nossos sentimentos, passou para ele, mas o que vai manifestar nele são os sentimentos dele, os sentimentos de amor, de ódio dele. Nada comigo. Vai ser apenas uma peça que vai funcionar ali para o organismo físico, mas vai sentir as sensações que a sua emoção provocar. Então, não está registrado no nosso corpo físico. Nosso pensamento é de nós espíritos, não do meu corpo, né?
André Luiz, no livro lá, Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que onde há pensamento, há corrente mental. Se há corrente, né, a energia, há caminho. Corrente é isso, há caminho, há passagem. Aí a gente recorda Joseph Kleber quando ele coloca num outro livro chamado Além da Matéria. Ele diz assim: quando os pensamentos são de teor negativo, nos tornamos doentes. Aí vamos pegar a fala de André Luiz e juntar com a do Joseph Kleber. Quando os pensamentos são de teor, então, quando as correntes, quando as energias, aquilo que eu estou produzindo são de teor negativo, nós nos tornamos doentes. Energias que nós produzimos, que nós deixamos circular dentro do nosso psiquismo e que vai atingindo o nosso corpo físico. Porque André Luiz está falando ali que o pensamento é força e o pensamento gera a emoção, que gera o sentimento. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber o quanto precisamos de dominar os nossos pensamentos. Lembra lá do discípulo? Foi com o pensamento dele, ó, pensando, por que eu? Por que mandou? E aquilo vai gerando uma energia. O nosso pensamento tem uma força gigantesca que nós desconhecemos. Então, quando nós estamos com esse pensamento adoecido, nós nos comprometemos até para reencarnações futuras. Quando nós não damos contas de resolver aqui, lembra que Cristo falou assim: reconcilia-te com teus inimigos enquanto está encaminhada com ele. Nosso maior inimigo, nós mesmos. Vamos reconciliar com esse turbilhão de sentimentos que está dentro de nós. Vamos usar da renúncia, né? Renunciar àquilo que está nos fazendo tanto mal, mesmo que aparentemente nos cause um prazer. Preciso de parar? Então vou parar, para que a gente possa buscar caminhos novos e reconciliar enquanto estamos nessa caminhada. Então as emoções, elas podem ter suas origens em experiências de encarnações passadas. Por isso já nascemos com, às vezes, uma personalidade tão forte, né? E a gente vê aquelas crianças que a gente olha, poxa vida, não é possível que uma ação dessa está saindo de uma criança, que uma fala, que um olhar tão forte, ou tão suave, tão agradável, uma pessoa de um amor tão grandioso que transmite isso para a gente. Não teve tempo ainda de aprender nesse momento registros das suas encarnações passadas. Olha que a lógica, a razão vai nos levando a crer verdadeiramente nisso. Bom, então Kardec colocou para a gente, né, que o espírito ele independe da matéria. É que lhe dá, e o espírito é que lhe dá o senso moral e as faculdades de pensar. Mediante nisso, aumenta o nosso compromisso de lembrar que nós temos que caminhar pela terra, mas tendo a absoluta certeza que a vida verdadeira é espiritual. Temos que conquistar, é preciso de conquistar as coisas da matéria, por que não? Se eu tenho a chance, se tudo é honesto, então eu posso fazer isso. Mas tenho que, sobretudo, ter a certeza que preciso de viver para o espírito, de manter a minha moral, o meu equilíbrio, né? Sabendo que o que eu vou plantar, eu vou colher. E quando eu vou para uma viagem, o que eu levo comigo? As roupas que lá eu preciso de usar. Se é frio, vou levar agasalho. Se é calor, vou levar uma roupa mais leve. Então, usar tudo aqui. Mas carregar conosco a moral, o sentimento, o amor, essa bagagem a gente não pode deixar de preparar, porque ela é que é importante, que a gente vai levar nessa caminhada. Vou recordar aqui o Dr. Alírio Cerqueira, né, num livro chamado Saúde Espiritual, onde ele coloca que a maioria de nós temos a ideia que a doença ela só tem o resultado de forças externas. Por exemplo,
bactérias, vírus, né? A gente está no momento aí do Covid-19, do novo Covid-19. Então, vírus, não podemos negar que isso tudo é verídico, é verdadeiro, mas que não somente a doença vem de algo externo. Então, ele coloca que, na maior parte das vezes, pensamos que a doença vem através de vírus somente, né? Daqueles aditivos que se colocam na alimentação. E é comum a gente falar, antigamente as pessoas não tinham isso. Hoje, por causa dessa alimentação, tanto produtos a gente tem, por causa dos pesticidas que colocam na plantação. Outros colocam até que por causa problemas psicossociais, né? Aquelas doenças emocionais, que causado pelo meio que ele está vivendo, que influencia ele e causa o adoecer. Por mais que a gente tenha conhecimento que isso contribui, que isso causa se não tivermos total cuidado, mas não é somente por aí. A gente vai recordar, né, uma passagem de Jesus, e Mateus registrou lá no evangelho dele, onde ele diz assim: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem. Isso contamina o homem. Quando sai o ódio, quando sai o rancor, quando sai o desespero, quando sai a raiva, isso contamina não só a nós, mas quem está do outro lado. Então, essas emoções e esses sentimentos são grandes causadores de doenças que refletem fisicamente. Aí a gente busca André Luiz de novo, lá em Domínios da Mediunidade, onde ele coloca que, assim como a doença do corpo físico pode ingerir alimentos que lhes intoxicam, o organismo perispiritual absorve elementos que lhes degradam, refletindo no corpo material. Que organismo perispiritual? Então vamos entender isso, né? Então, da mesma forma que as forças externas podem causar deficiências, então o organismo perispiritual absorve. O que nós estamos absorvendo? Os nossos pensamentos. Se bobear, até aqueles pensamentos dos outros que chegam para a gente. Nós precisamos de saber lidar com aquela... A gente não fala assim, nossa, ele tem um pensamento tão negativo, uma energia tão negativa que me contagiou. Contagiou por quê? Porque eu me deixei contagiar, senão não iria me contagiar. Então, ela atinge o nosso organismo perispiritual. Eu sou espírito, eu sou espírito. Para que eu utilize esse uniforme aqui, um corpo carnal, eu preciso de um intermediário que me ligue a esse corpo. E a gente chama de corpo perispiritual. Embora tudo fica registrado no espírito, mas ele manifesta nesse corpo espiritual. Fica nele temporariamente esse registro, tudo fica guardado no espírito, em mim. Mas ele manifesta ali. Tão logo eu tiver que preparar uma reencarnação ou no meu desencarne, eu continuo tendo algumas sensações da doença exatamente porque está sendo influenciada nesse corpo perispiritual. E quando isso está bem impregnado nele, numa vida futura, numa encarnação futura, ele pode manifestar isso no corpo. E aí eu vou recordar uma fase de uma pessoa que nasceu com uma deficiência. Tomava-se remédio para tratar o seu problema, e o remédio, ele ficava bom um tempo, daí a pouquinho a doença voltava. Ficava bom, a doença voltava. Já tinha feito tudo. Não tinha conseguido sucesso, apenas temporariamente. Aí começou a tratar com um processo homeopático e foi orientado, olha, esse processo você precisa de trabalhar de dentro para fora, porque senão não vai ter a melhora. Por que o remédio que você toma melhora e volta? Melhora e volta? Porque a ferida está no perispírito, está registrado nele. Então começa a mudar as atitudes, começa a mudar os pensamentos, começa a mudar as suas ações, começa a usar de deixar alguma coisa que te prejudica e você está fazendo em busca do prazer, mas te prejudica. Tão logo associa isso com a medicação, as mudanças de hábito, de pensamento,
foi se eliminando o problema, porque eliminou na raiz. Olha que lindo isso. Eliminou na raiz. Então não tem porquê. Né? Agora, se descuidar do pensamento, se descuidar da ação e começar a agir no erro, provavelmente a ferida vai aparecer novamente. Então preciso de ter a consciência que o quanto que os nossos pensamentos registram em nós espíritos as deficiências. Bom, então, se a mente não disciplinar e não dominar as suas emoções, as suas paixões, vamos sintonizar com pensamentos negativos. O rádio é assim, né? Vou sintonizar o meu rádio ali com aquele canal e ouvir aquela música que eu quero. As nossas emoções é a mesma coisa. Se a gente não conseguir disciplinar isso, a gente vai sempre atrair essas vibrações, essas deficiências, que vão também nos tornar doentes. No livro Vida Eterna, lá no capítulo 33, Emmanuel diz o seguinte: buscamos meios práticos de nos conduzirmos e nem sempre agimos de acordo com a lei divina. Nós nos achamos práticos, né? Buscamos meios práticos. Tudo assim, olha, vou fazer uma prece rapidinho porque eu tenho tanta coisa para fazer. Vou deixar para trabalhar em prol disso aqui depois porque agora eu preciso de outros afazeres. Ah, fazer visita não. O meu sábado, o meu domingo, a gente sempre vai deixando muita coisa para depois. E não vamos dando conta de fazer. Buscamos agindo contra o nosso próximo, pensando em beneficiar a nós mesmos. Quando a gente magoa o outro, a gente infringe a lei divina. A gente magoa a lei divina. Todas as vezes que a gente vai infringir uma lei, a gente sofre a penalidade. Andei em alta velocidade, o radar me pegou? A culpa é do radar? Não. A culpa é da legislação? Não. A culpa é minha, que pus uma velocidade maior do que ele estava pedindo para fazer. Então, quando a gente age erradamente aqui, infringe a lei divina, depois vamos sofrer as consequências, a culpa é de Deus, é minha. Vou sofrer as consequências. E às vezes a consequência disso é uma deficiência física. Há pouco tempo a gente estava conversando com uma pessoa e ele estava ficando cego. Já havia perdido a vista quase toda. Já não conseguia nem conduzir e andar sozinho. Só que ele tinha cometido na sua vida muitos crimes. E quando a gente chegou para conversar com ele, ele falou assim: rapaz, ora por mim que eu preciso recuperar a minha visão. Eu falei assim: olha, a gente vai orar para você, mas que seja feito aquilo que for melhor para você. Às vezes o melhor não é recuperar a sua visão. Ele: não, mas eu preciso recuperar, porque eu tenho algumas contas para acertar ainda com as pessoas, que a hora que eu sair daqui do presídio eu preciso dessa vista para mim poder ver. Olha bem, ele estava tendo uma oportunidade de estar ali segurando ele. Olha, Deus está sendo tão bom com ele, em algum merecimento ele teve para isso, que a cegueira ali que estava nascendo nele era um merecimento e ele não estava conseguindo enxergar. Ele não estava conseguindo ver isso, aquilo, e impedir ele de cometer novos crimes. Talvez, se bem que se ele quiser, com o pensamento dele, ele influencia outras pessoas, mas estava tendo uma barreira. Nós não conseguimos ver benefícios onde a gente está sendo beneficiado, né? Isso nos torna doentes. Bom, vou lembrar um outro livro aqui, que é de Leon Denis, Um Olhar sobre o Tempo Presente, um livro fininho, mas maravilhoso. Lá ele coloca assim: um dos problemas do nosso tempo é ignorar as leis que regem a sociedade e o mundo. Vem daí maior parte dos males e dos nossos sofrimentos, por ignorar as leis. Qual que é a lei da sociedade? Aquilo que está ao meu lado, né? O respeito pelo outro, o respeito por aquele, pelo meu familiar, o respeito pelo meu vizinho, pelo meu amigo de trabalho, pelo meu colega que está ali no dia a dia comigo, pela esposa, pelo marido. O respeito por isso.
o respeito pelas leis de Deus. E às vezes é preciso de entender que somos crianças e precisamos, ainda que aquilo nos causa um sofrimento temporário, mas precisamos de passar por aquele momento. Quem não conhece na história lá de Chico, né, quando ele foi morar com a madrinha dele e o primo começou, o Moacir, né, surgiu uma ferida na perna dele lá e nada curava a ferida. E o que a mãe do Moacir fez? Levou numa benzedeira, né? Naquele tempo era muito comum isso. E Chico ficou observando o cantinho. O que ela falou? Ah, tem uma simpatia para isso. Uma criança deve lamber aí tantos dias, para tantas sextas-feiras, para que a ferida curasse. Chico já ficou apavorado. Até que a madrinha pergunta para a benzedeira: pode ser um primo? O coração dele, a emoção dele explodiu ali de desespero. E ela, pode, para ele ficar mais apavorado. Já estava chegando a sexta-feira e ele correu lá, foi pedir socorro à mãe dele, né? Já desencarnada em espírito, foi orar lá perto do pezinho de bananeira e ela veio, ele achando que ia dar uma solução para resolver o problema para ele, e ela vira para ele e fala para ele: mas Chico, se ela te pedir, faça isso. Lambe. Aí ele, mas como? Eu vim pedir aqui um socorro. Um socorro. E ela vira para ele e fala assim: mais vale lamber feridas que aborrecer os outros. Olha bem, mais vale lamber feridas que aborrecer os outros. E ele, isso vai curar a ferida dele? Ela, não, não vai, não é remédio. Mas vai acalmar a sua madrinha e vai te trazer um bem-estar. Mas se você for obediente, você é criança e precisa obedecer. Se você for obediente, nós vamos fazer um remedinho e vai fazer com que a ferida sare. Então, olha, e às vezes nós precisamos na nossa vida ainda lamber as feridas do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa incompreensão. Precisamos ser obedientes para poder conseguir a calma e a paciência para as nossas conquistas maiores, que são voltadas para a vida celestial. Lá em A Gênesis, Kardec coloca que toda vez que por displicência, por desprezo, por insegurança, pelos vícios, pelo orgulho, nós esquecemos de olhar para dentro de nós, que é onde nós vamos encontrar a figura divina. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, onde que nós vamos conseguir ler a lei divina? Quando nós mergulhamos para dentro de nós. Enquanto nós não voltarmos para dentro de nós e distanciarmos os ensinamentos divinos, nós vamos sofrer consequências pelas nossas ações. Então, por que não parar na beiradinha lá do nosso pensamento, né, como disse o discípulo, e buscar, esperar com que a água turva ela melhore para que a gente possa tomar qualquer ação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das aflições, então tem uma frase lá que ela diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição, da avareza, do mau comportamento? Onde ele fala lá, né, dos tormentos voluntários, aqueles tormentos que são causados por nós. Às vezes até queremos colocar a culpa nos obsessores, aqueles espíritos que vêm persistentemente nos cobrar algo que nós fizemos lá no passado com ele, talvez, né? Aqueles amigos que nós magoamos, que nós traímos, que agora vem ali chateado, nos chamar a atenção. Nós queremos colocar a culpa nele. Ah, estou passando por isso, com esses pensamentos, porque a influência dos espíritos. E às vezes estamos
tão ligado ao mal que não dão nem a chance dele chegar. Quando ele chega aqui para influenciar, a gente já está fazendo tudo de errado mesmo. Não dão nem a chance deles cobrarem. É nós, vamos assumir a responsabilidade. Estou errando porque eu ainda estou voltado pelas questões da matéria, do prazer. Estou em busca do prazer, achando que a felicidade são caminhos diferentes. Precisamos lembrar disso. Muitas das vezes, esses sofrimentos são causados por nós. Quantos de nós fugimos da nossa realidade? Hoje, através das redes sociais, a gente vê aí. Instagram, Facebook, as pessoas colocam fotos maravilhosas, sorrindo, em harmonia. Às vezes chega dentro de casa e quebra um pau danado. Uma confusão, uma briga, mas sai lá na melhor foto. Isso provoca no outro, poxa, queria ter uma vida como aquele, olha que vida maravilhosa, sempre passeando, sempre sorrindo, não sabe os tormentos que está por ali. Às vezes tem uma máscara. As pessoas colocam ali na mesa, nada contra, mas uma observação, né? Garrafas de bebidas e tiram foto da mesa só com a garrafa de bebida. Como se estivesse mostrando um troféu, e às vezes aquilo ali vai incentivar tantas e tantas pessoas a fazerem o mesmo caminho, pode não ter o mesmo controle que o outro tem quando está sob o poder da droga e tomar caminhos ruins. Tudo isso são meios de ações que a gente vai agindo, que vai prejudicando não só a nós, como os outros. Né? No livro dos Médiuns, lá no capítulo 19, também a gente vai lembrar lá que quando se trata dos pensamentos, das nossas emoções, quando nós deixamos ela agir de forma negativa, descontrolada, ficamos muitos propícios a influências. Não só influência espiritual, mas ficamos tendo facilidade da aceitação de sugestões, até daqueles que estão encarnados, espíritos encarnados e desencarnados, sempre tentam nos convencer de fazer algo, e a gente pode, por um momento de descuido, acabar cedendo a agir de forma errada, né, se a gente descuidar desses cuidados. Então, os males mais numerosos, podemos ter a mais absoluta certeza, é aquele que nós construímos querendo encontrar a felicidade, mas estamos indo em busca do prazer, achando que a felicidade não é, são caminhos diferentes. Então, temos o hábito até hoje de apontar, de criticar, de censurar, de desejar o negativo para o outro. Sai como um trovão de dentro da gente essas críticas, essas ações. A gente precisa de conter. Jesus lá atrás já dizia, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Quem somos nós para trazer essas críticas, né? Tão pesadas, tão duras perante as pessoas? E a gente caminhando para poder encerrar, a gente vai recordar Joana de Ângeles, quando ela chama atenção assim: busca gradativamente. Tenha pressa não, vai devagar, mas busca gradativamente. Não pensar apenas na vida material, mas pensar também na vida espiritual. Viva a matéria aqui, mas pensa na vida verdadeira, que é espiritual. Construa isso lá. Busca gradativamente se interrogar frequentemente para ver se não violou nenhuma das leis e se fez todo o bem que podia. Será que a gente para aquele momento que a gente para e pensa: será que eu cometi algum erro hoje? O que eu vou precisar de mudar? Então, interrogar a gente frequentemente, né? Buscar esse controle. A gente procurar entender que o fato de uma pessoa boa ter cometido alguns erros não torna os outros melhores. Então, eu não tenho que... aí vem a razão e a emoção, né? Ah, fulano fez isso, então, se ele pode fazer, eu também posso fazer aqui. Buscar gradativamente vencer o ódio, o egoísmo, o orgulho e aprender a perdoar.
Às vezes precisamos de trabalhar até o auto-perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Precisamos de compreender aquilo que nós estamos agindo, né? Perdoando a gente para conseguir perdoar o outro. Mas precisamos de trabalhar o perdão. Não se preocupar em parecer bom. A aparência não vale nada. Faça o que você precisa fazer. Faça algo. E é isso que o Espiritismo traz para a gente, né? Como disse Kardec lá, o propósito essencial do Espiritismo é a melhoria dos homens, é a busca. É por isso que Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E só para a gente encerrar, né, eu vou recordar aqui Nando Cordel, quando ele foi pedir a ele que fizesse uma música para Chico, ele ficou, o que eu vou escrever de Chico, né? E depois ele meditando lá, aí veio nos seus pensamentos e ele, não vou cantar, fiquem tranquilos, também não vou ler a música inteira, mas o refrão dela diz assim: se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade, paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado, usou amor, caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Quando elogiado, nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Precisamos buscar esse trechinho dessa música para dentro de nós, né? Porque só assim a gente vai conseguir viver como Jesus nos orientou. Amar como Jesus amou, amar os doentes, os sofredores, sonhar como Jesus sonhou, né? Sonhar em transformar o mundo melhor, pensar como ele pensou, em todos os irmãos como sendo verdadeiramente uma família, viver como ele viveu, viver para o próximo, não só para nós, sentir como Jesus sentia, sentir o amor, o carinho, doar isso aí, ter a tolerância, a paciência e sorrir como ele sorria, sorrir com a alma, com o coração. Muito obrigado a todos vocês. Pedimos aqui nesse momento que esse mestre amado de amor gigantesco possa invadir o nosso lar com as suas bênçãos de amor, de paz, com as vibrações grandiosas. Possa nos proporcionar uma noite de paz, de harmonia, de refazimento, que possamos parar ao lado dos nossos pensamentos, pensar nas nossas ações, refazer as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que cada um seja abençoado. Muita paz a todos. Muito obrigado.